Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Eu não sei exatamente onde eu vou usar esse vídeo. Pode ser que seja na plataforma, no canal do YouTube do Brasil Grande, ou tantas outras alternativas que temos. Hoje nós temos aí muitas opções, né? Muitas redes sociais, então pode ser que saia um corte daqui, pode ser que seja um conteúdo completo, exclusivo para o canal do YouTube. Eu ainda vou decidir, mas o fato é que eu achei um conteúdo aqui bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês, que é exatamente um livro, que se chama Doutrina Putin: Como Putin Redefiniu o Papel da Rússia no Mundo. É um livro de um brasileiro que se chama Pablo Ricardo. Tomando um cafezinho aqui enquanto isso. Pablo Ricardo Pereira de Souza. Empreendedor digital apaixonado por transformar conhecimentos em resultados práticos, estudioso de geopolítica, especialista em mapas. Né? Aí você pode falar, o que esse cara tem de validade para poder falar de geopolítica? Não compre o livro apenas somente pela capa, tá? Porque, como diz o nosso amigo especialista, doutor, professor Rodolfo Queiroz Laterza, que sempre vem aqui no canal, é... hoje, com a internet, você com muita facilidade pode se tornar um especialista. Basta você ter vontade de estudar, sentar a bunda na cadeira e estudar. Então tá aqui a pequena biografia do Pablo Ricardo Pereira. Pequena não no sentido que o cara não é importante, tá? Pequeno porque foram poucas as palavras que ele utilizou para descrever. É bem interessante, cara. Se houver oportunidade, se eu gostar do livro, até podemos pensar em chamar aí o Pablo para poder fazer uma live, alguma coisa em conjuntamente. A doutrina Putin, né? Como Putin redefiniu o papel da Rússia no mundo. E, assim, eu imagino que se for um livro sério, bom, aqui tá avaliado com 3 estrelas, né? 3 estrelas é razoável. Vai ter que falar do Primakov. Já vi aqui que tá escrito Primakov, né? Doutrina Putin. Como Putin redefiniu o papel da Rússia no mundo neste livro revelador. Doutrina Putin. Como Putin redefiniu o papel da Rússia no mundo. Exploramos a estratégia que transformou a Rússia de um país em crise após o colapso da União Soviética para uma potência global que desafia a hegemonia ocidental. Com uma análise detalhada e acessível, o livro desvenda pilares da doutrina Putin, incluindo a multipolaridade, a guerra híbrida e a reafirmação regional. Você entenderá como Vladimir Putin consolidou sua visão de liderança, incorporando influências de estratégias como Primakov e Gerasimov, enquanto utilizava narrativas identitárias para unir o país. Quero entender esse negócio da... Porque uma coisa, né? Isso aqui isso aqui é interessante, né? Porque muita gente acha que identitarismo é uma coisa apenas da esquerda, tá? Não exatamente. Na verdade, não, tá? Identitarismo pode ser à direita ou à esquerda. Existem identitarismos de direita. Além disso, o autor analisa os desafios enfrentados pela Rússia em um mundo em rápida transformação, com a transição energética global, as pressões internas para reformar o impacto das sanções econômicas. O livro também reflete sobre o futuro da Rússia e o legado de Putin, questionando se sua doutrina poderá sobreviver em um cenário pós-Putin. Para leitores da geopolítica, história contemporânea e estratégia global, a doutrina Putin é uma obra essencial para entender o impacto do líder russo no século XXI e o papel da Rússia em um mundo multipolar. Descubra como Putin redefiniu o equilíbrio do poder global e transformou a Rússia em uma força geopolítica indispensável. 74 páginas, ou seja, vai dar para a gente ler tranquilamente. Vamos então para o livro.
Se vocês conseguem achar esse livro aí na Amazon. Eu tô lendo esse livro de graça. Um negócio ali do Kingdom Unlimited. Deixa eu ver só aqui se tá gravando. Bom, vamos lá então. Sumário, introdução. Putin e a reconstrução da Rússia. Introdução ao conceito da doutrina Putin, com a resposta estratégica à decadência russa pós-Guerra Fria. A fusão de várias influências Primakov, Gerasimov e outras em uma abordagem única para restaurar o poder da Rússia. A propósito do livro, entender como essa doutrina molda a geopolítica global no século XXI. Parte 1. As raízes da doutrina Putin, contexto pós-Guerra Fria, o colapso da União Soviética, crise econômica, perda de um território e influência global. A era Yeltsin, a submissão ao Ocidente e a fragmentação interna. A ascensão de Putin, uma promessa de estabilidade e reconstrução. Influências estratégicas que moldaram a doutrina Putin. Primakov e a multipolaridade. A resistência do mundo unipolar liderado pelos Estados Unidos. A construção de alianças estratégicas, a promoção de blocos alternativos como o BRICS e o OSX. Porra, o que é o OSX? É aquele tratado que tem no leste europeu de defesa mútua? Porra, agora bateu o desconhecimento. Ah, tá. Organização de Cooperação de Xangai, porra, burro pra caramba. Tá, eu sei o que é a Organização de Cooperação de Xangai, tá? Só não pensei na hora que era OSX, porra. Burrice. Tá, vamos lá. Gerasimov e a guerra híbrida. Aliás, até deixa eu pesquisar um pouco mais. Porque. Peraí. Como é? Eu tô pesquisando aqui um negócio no Google, só um instante, pessoal. É a Organização de Tratado de Segurança Coletiva, né? 33 anos. Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia e Tajiquistão. Às vezes República Soviética, né? Tem gente que fica muito triste que a Armênia faça parte disso daqui e a Rússia cague fortemente por ela. Todos os países entraram em 94 na organização e a Sérvia entrou como Estado observador em 2013. Aí a sigla é OTSC, Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Tá aí. Bom, vamos seguir aqui, né? Mas veja aqui, para você ler alguma coisa, você tem de ter esse espírito pesquisador. Não sei o que uma palavra significa, eu vou lá e pesquiso, né? Não sei o que essa sigla significa, eu vou lá e pesquiso. Aí já vem uma outra ideia, aí você já procura também sobre aquilo. É assim que funciona, né? A gente tem que ter esse espírito autodidata. Gerasimov e a guerra híbrida. A noção do que conflitos modernos combinam métodos militares e não militares. Desestabilização, desinformação, cyberataques como ferramenta para alcançar objetivos estratégicos. Como a abordagem híbrida foi integrada à doutrina Putin para maximizar o impacto com recursos limitados. Soberania e identidade nacional. A defesa da soberania russa como valor central. A Rússia como herdeira de uma civilização distinta, contraposta ao liberalismo ocidental. Consolidação da doutrina Putin. Fusão das influências de Primakov e Gerasimov formando uma abordagem estratégica única. O pragmatismo de Putin, adaptar-se ao contexto global em constante mudança. O papel da liderança de Putin como unificadora dessas ideias. Parte 2. Os fundamentos da doutrina Putin. Multipolaridade, equilibrando o poder global, rejeição do hegemonismo ocidental. Estratégias para fortalecer um sistema internacional multipolar. Relações com China, Índia, Irã e outros países não alinhados ao Ocidente.
promoção de blocos, instituições alternativas como o BRICS e o OSX, reformulação regional, restaurando as esferas de influência. Rússia e as ex-repúblicas soviéticas, exemplos Geórgia 2008, Crimeia 2014 e Ucrânia 2022. Esse livro foi escrito quando? Esse livro foi escrito 16 de janeiro de 2025, esse ano mesmo. O uso de energia como arma de influência geopolítica. Respostas russas à expansão da OTAN. Guerra híbrida, o pilar operacional. Como a doutrina Gerasimov opera dentro da doutrina Putin. Métodos assimétricos para enfrentar potências ocidentais. Cyberataques, desinformação e operações clandestinas. Exemplos práticos: interferência eleitoral nos Estados Unidos em 2016, desinformação durante a pandemia de Covid-19. 7. Narrativa identitária, a nova Rússia. Uso da história e da cultura para consolidar a unidade nacional. A Rússia como defensora de valores conservadores. Aliás, isso aqui é interessante porque a Rússia acabou de lançar um visto para quem quiser ir morar por lá. O anti-woke, né? Contraposição ao liberalismo ocidental. O papel da Igreja Ortodoxa e do patriotismo russo. Aliás, depois de 2014, na Crimeia, houve um avanço muito forte da ortodoxia na Rússia. Diminuiu o número de ateus, aumentou o número de ortodoxos, aumentou um pouco também o número de muçulmanos. Confronto com o Ocidente. O crescente tensão com os Estados Unidos e a União Europeia, sanções econômicas e respostas russas. A expansão da OTAN e as implicações para a segurança russa. Desafios internos e externos, problemas econômicos e sociais na Rússia. A rivalidade com aliados estratégicos como a China. Exato. A viabilidade de manter a doutrina Putin em um mundo em mudança. Parte 4. O futuro da doutrina Putin. A Rússia pós-Putin. A doutrina Putin sobreviverá ao seu criador? Cara, não sei, né? Não tenho bola de cristal, mas a grande questão é que provavelmente os caras conseguiram sobreviver à queda da União Soviética e privataria? Provavelmente. O que faz uma grande liderança não é só enquanto ela está governando, mas o pós também, quando ela consegue de fato criar os seus sucessores. Na Rússia há evidências várias que mostram que a Rússia vai ter um futuro pós-Putin, com certeza. Com certeza. Porra, já teve muito mais difícil agora? Agora então, continuidade dos pilares da multipolaridade e da guerra híbrida em uma nova liderança. Geopolítica no século XXI, o papel da Rússia em um cenário global multipolar. Reflexões sobre o legado e os limites da doutrina Putin. Tá, aqui começa de fato o livro. Já conseguimos ali, a partir do índice, ter bastante informações, só isso aí já consumiu cerca de 7% do livro, porque o livro é realmente curto, mas dado ali o que a gente pode ver, vai ser um livro bastante denso. Introdução, Putin e a reconstrução. Vamos lá. Quando Vladimir Putin assumiu a presidência da Rússia no início do século XXI, o país enfrentava um cenário de profunda crise. De fato, né? Moscou era uma das cidades mais violentas do mundo. Colapso econômico grande. Após o colapso da União Soviética, a Rússia não apenas perdeu seu status de superpotência, mas também mergulhou em uma espiral de instabilidade econômica, fragmentação política e perda de influência global. As décadas anteriores ao seu governo foram marcadas pelo caos interno e pela submissão às potências ocidentais. Nesse contexto,
A ascensão de Putin trouxe consigo não apenas a promessa de estabilidade, mas a construção de um novo projeto estratégico, a doutrina Putin. Mas antes, preciso deixar uma pequena nota quanto ao nome e a teoria da doutrina Putin. Eu também nunca ouvi falar sobre essa doutrina Putin, tá? A Gerasimov e a Primakov, com certeza. Aliás, tem um artigo muito bom no BG sobre a doutrina Primakov, escrito pelo Gabriel Passo, nosso vice-presidente. Este nome do tema do livro foi apenas uma forma didática de apresentar os conceitos estudados e compilados. Sinceramente, não sei se tem alguém utilizando o mesmo termo, provavelmente sim, mas não há conexão supondo que existe. Tá. É, como eu imaginava. De tanto sempre comentar e trazer análise sobre o comportamento da Rússia na era Putin, que resolvi fazer todas as devidas conexões existentes e desta forma surgiu este livro. Essa doutrina representa a consolidação de uma visão geopolítica destinada a restaurar a grandeza que muitos russos desejam para sua nação. Para isso, Putin reuniu e adaptou diversas influências estratégicas que moldaram o pensamento político e militar do país nas últimas décadas. Entre elas, destaca-se a doutrina Primakov, como eu já havia falado, que rejeita o mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos e defende a multipolaridade compilar das relações internacionais. Também é fundamental a doutrina Gerasimov. Essas duas são doutrinas de fato amplamente conhecidas mundialmente. Quer dizer, amplamente não, porque boa parte das pessoas que comentam sobre Rússia sequer leram um livro sobre a Rússia, né? Mas no sentido que existem, de fato, as duas doutrinas, né? Que redefine o conceito de guerra ao incorporar elementos híbridos e assimétricos, unindo operações militares e não militares para atingir objetivos estratégicos. A doutrina Putin é, portanto, o produto de uma síntese dessas ideias e, evidentemente, do passado de Putin na sua carreira como servidor público, combinado pragmatismo político, assertividade militar e uma narrativa identitária que posiciona a Rússia como uma civilização distinta e indispensável no equilíbrio global. Ela não é apenas uma resposta ao declínio do país do pós-Guerra Fria, mas também um projeto visionário que busca moldar a geopolítica do século XXI. E, evidentemente, um projeto de sobrevivência, de se manter no poder, tanto Rússia como Putin. Este livro propõe desvendar essa doutrina em sua essência a partir de uma análise detalhada de suas origens, fundamentos e aplicações práticas. Exploraremos como a Rússia de Putin busca redefinir o papel de uma potência global em um mundo em constante transformação. Também examinaremos os impactos e os desafios que essa abordagem enfrenta, tanto internamente quanto no cenário internacional. Ao longo desta obra, você será levado a compreender como a doutrina Putin não é apenas uma estratégia de poder, mas também uma visão ambiciosa sobre o que significa ser uma grande potência em um mundo onde há linhas entre guerras e paz, poder e influência estão cada vez mais borradas. Opa! Parte 1. As raízes da doutrina Putin. Pô, deixa eu botar essa caneca pra cá. Beber um gole de água. Vamos lá. O contexto pós-Guerra Fria. O colapso da União Soviética em 91 marcou um dos momentos mais dramáticos da história moderna. Os maiores impérios do século XX desmoronou, levando consigo sua influência global, sua unidade territorial em um sistema político e econômico. Para a Rússia, o maior remanescente da antiga União Soviética, essa transição foi particularmente dolorosa, mergulhando o país em uma crise multifacetada. O colapso da União Soviética. Com a dissolução da União Soviética, a Rússia perdeu vastos territórios que haviam sido parte de seu império. Perdeu pra caramba mesmo, viu? Só pra vocês terem uma noção, a Rússia atual ela é maior que o Plutão. A Rússia de hoje, não tô falando nem da União Soviética.
por séculos, incluindo estados estratégicos como a Ucrânia, Bálticos, Cazaquistão e Geórgia. Além disso, a economia russa entrou em colapso com a produção industrial despencando e a inflação disparando. O exército soviético, outrora uma das forças militares mais temidas do mundo, foi fragmentado, deixando a Rússia com uma infraestrutura militar obsoleta e recursos limitados. No cenário internacional, a Rússia passou de superpotência a um país secundário, muitas vezes tratado como dependente do Ocidente. Esse período de desintegração enfraqueceu não apenas o poder da Rússia no cenário global, mas também sua identidade nacional, enquanto o Ocidente expandiu suas alianças e influências diretamente sobre os territórios que haviam perdido, a União Soviética. A era Yeltsin, submissão ao Ocidente e fragmentação interna. Sob a liderança de Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia, o país tentou se alinhar ao Ocidente. Eu não sei se ele vai tratar disso aqui, mas o Putin inicialmente também, adotando reformas de mercado em um esforço para democratizar e modernizar a economia. No entanto, essas reformas foram desastrosas. Foram muito mesmo. Lá e cá, né? Aqui também tivemos um grave problema na década de 90. A privatização de empresas estatais criou uma classe de oligarcas enquanto a maioria da população enfrentava pobreza e desemprego. A corrupção desenfreada corroeu a confiança nas instituições governamentais. Politicamente, Yeltsin era visto como um líder fraco, frequentemente humilhado no cenário internacional. O episódio mais simbólico dessa submissão foi a expansão da OTAN, que continuou avançando para o leste, ignorando as objeções russas. Internamente, a Rússia também enfrentou conflitos separatistas, sendo a guerra da Chechênia. Aqui, eu não sei se eles vão falar sobre a bandeira falsa, né, que o Putin faz após a tomada de poder. Tudo isso aqui que eu estou falando pode ser visto amplamente em outros livros e é de notório saber. São exemplos até públicos, né? Vamos lá. Um exemplo emblemático de como o Estado havia perdido o controle sobre as suas próprias fronteiras. A ascensão de Putin, estabilidade e reconstrução. Quando Vladimir Putin assumiu a presidência em 2000, a Rússia estava em ruínas. Não vou me aprofundar aqui nos bastidores de como se deu a ascensão de Putin até a presidência. Basta saber que ele foi um homem certo na hora certa. Sim. O fato é que a Rússia estava com grandes problemas. No entanto, Putin rapidamente se posicionou de forma diferenciada. Sua ascensão foi marcada por 3 compromissos fundamentais. Estabilidade interna, Putin fortaleceu o controle do Estado, reprimindo oligarcas que representavam ameaças ao seu poder e centralizando a autoridade no Kremlin. Ele usou o sistema jurídico e a força militar para reprimir insurgências como na Segunda Guerra na Chechênia, consolidando o controle sobre territórios problemáticos. Restauração econômica. Graças ao aumento nos preços do petróleo e gás, Putin conseguiu reverter anos. Vai, filho. Anos de declínio econômico. Ele utilizou esses recursos para pagar dívidas externas, fortalecer o rublo e investir em infraestrutura. A economia estabilizada trouxe uma nova sensação de orgulho e confiança à população russa. Reconstrução do prestígio internacional. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Reconstrução do prestígio internacional. Putin iniciou uma política externa mais assertiva, denunciando a expansão da OTAN, promovendo a Rússia como um contraponto ao Ocidente. Ele deu os primeiros passos para consolidar a doutrina Putin, moldando a Rússia como uma potência indispensável em um mundo multipolar. Ao longo dos primeiros anos de seu governo, Putin consolidou a imagem de um líder que não apenas estabilizou a Rússia após o caos dos anos 1990, mas também deu início de um projeto de restauração do status do país como potência.
global. Ele trouxe consigo não apenas uma nova liderança, mas também uma visão estratégica que começaria a redefinir a posição da Rússia no século XXI. Influências estratégicas que moldaram. A doutrina Putin. A doutrina Putin não surgiu do nada. Ela é resultado de uma combinação de ideias estratégicas que foram adaptadas ao contexto geopolítico contemporâneo e a visão pessoal de Vladimir Putin. Entre as principais influências estão a doutrina Primakov, que fortaleceu a base para a rejeição ao hegemonismo ocidental, a doutrina de Gerasimov, que trouxe a guerra híbrida como ferramenta operacional, e o foco da soberania e identidade nacional como pilares da legitimidade interna e externa da Rússia. Primakov e a multipolaridade. Yevgeny Primakov, ministro das Relações Exteriores e o primeiro-ministro da Rússia na década de 1990, foi arquiteto de uma abordagem geopolítica que rejeitava a ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. Ele acreditava que, para preservar sua relevância global, a Rússia precisava adotar uma política externa centrada na multipolaridade. Só deixa eu pesquisar uma coisa aqui. Me bateu uma dúvida aqui. Você vai lendo, você vai pensando em outras coisas, né? Tá. Primakov. Rejeição ao mundo multipolar. Após o colapso da União Soviética, os Estados Unidos consolidaram sua posição como única superpotência global. Primakov argumentou que essa hegemonia era insustentável e perigosa, defendendo a criação de um sistema multipolar no qual grandes potências como Rússia, China e Índia atuassem como contrapesos aos Estados Unidos. Tá? Essa visão foi incorporada por Putin, que usou a multipolaridade como base para desafiar o domínio ocidental e promover a Rússia como um ator indispensável no equilíbrio global. Construção de alianças estratégicas. Primakov enfatizou a importância de criar parcerias estratégicas que fortalecessem a posição da Rússia sob Putin. Posição da Rússia. Sob Putin, essa ideia foi expandida com a criação e fortalecimento de blocos como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Criação aí do Goldman Sachs, Jim O'Neill. Ultimamente tem só falado merda, Jim O'Neill. Uma aliança econômica e política que simboliza a resistência ao sistema liderado pelo Ocidente. A Organização de Cooperação de Xangai, a OSX, um bloco que reúne países da Ásia Central, China e Rússia, com foco em segurança e cooperação regional. Essas alianças deram à Rússia uma plataforma para projetar poder e ampliar sua influência fora do eixo ocidental. Gerasimov e a guerra híbrida. Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, introduziu em 2013 uma visão moderna sobre conflitos que ficou conhecido como doutrina Gerasimov. Essa abordagem foi crucial para a doutrina Putin, pois redefiniu a maneira como a Rússia utiliza seus recursos estratégicos em um cenário global cada vez mais dinâmico e complexo. A noção de conflitos híbridos. Gerasimov destacou que em conflitos modernos não se limitam a operações militares tradicionais, mas combinam métodos militares e não militares. Ele enfatizou que fatores como desinformação, cyberataques, apoio clandestino e movimentos insurgentes podem ser tão eficazes quanto bolhas convencionais. Essa abordagem híbrida permite que a Rússia alcance seus objetivos estratégicos sem engajar diretamente em guerras de larga escala, reduzindo custos e riscos. Ferramentas estratégicas da guerra híbrida. Desestabilização interna, apoio de movimentos separatistas ou insurgências em países alvos como Ucrânia, Donbass e na Geórgia. As famosas revoluções coloridas, né? Guerra híbrida.
Desinformação e cyberataques. Campanhas de manipulação de opinião pública e ataques cibernéticos em larga escala. Exemplos incluem interferência nas eleições dos Estados Unidos de 2016 e campanhas digitais do Brexit. Operações não declaradas. O uso das forças especiais como Homens Verdes na Crimeia para evitar ações militares formais e maximizar o impacto estratégico. Integração e doutrina Putin. Putin adotou a guerra híbrida como uma ferramenta essencial para expandir a influência russa. Em um contexto global de recursos limitados, a abordagem de Gerasimov é agora central na política externa e na defesa da Rússia. Soberania e identidade nacional. Além das influências externas e operacionais, a doutrina Putin também é profundamente enraizada na ideia de soberania e na construção de uma identidade nacional única. Esses elementos forneceram a base ideológica que legitima as ações internas e externas do governo russo. A defesa da soberania russa. Deixa eu ver se o microfone tá em dia aqui ainda também. Certo? Tudo certo. Cara, essa luz aqui tá tão forte. Tá difícil. Doutrina Putin. Como Putin redefiniu o papel da Rússia no mundo. Putin vê a soberania como um valor inegociável. Ele rejeita a interferência de potências ocidentais nos assuntos internos da Rússia e de sua esfera de influência, posicionando o país como um bastião de resistência contra o globalismo liderado pelos Estados Unidos. Esse princípio é usado para justificar ações como a anexação da Crimeia, que é apresentado como recuperação de um território historicamente russo, e a repressão de ONGs ocidentais que são vistas como ameaças à estabilidade interna. Cara, é loucura, né? Eu conheço um pessoal de RI, estudo nessas universidades públicas brasileiras, e os caras, sejam eles homem ou mulher, eles defendem Palestina, Rússia, China, BRICS, naturalmente, né, o tal do Sul Global e os BRICS, mas são profundamente a favor de ONGs, cara, e da agenda ambiental. Cara, como concilia uma coisa dessa, né? O identitarismo, o wokeismo, não esse identitarismo que é citado aqui no livro, né? Que isso aqui é uma reforçação da identidade, só que uma identidade real que faz sentido no contexto russo. Agora, isso aqui no Brasil é uma coisa completamente maluca promovida pelo Ocidente. E, porra, se os caras entendessem de fato de Rússia, eles, ou China, ou qualquer país aí mais soberano, eles iam ficar com o cabelo em pé, porque eles não aceitam o que é aceito aqui no Brasil. Mas, como estudantes de relações internacionais, o Brasil tem que aceitar uma merda dessa e eles não nem se questionam, né? Para eles faz total sentido. É o tipo de maluquice promovida pelo petismo, né? Que é soberanista, que é multipolarista. É, é metafísico. A Rússia como civilização distinta. Putin promove a ideia de que a Rússia é mais do que um país. É uma civilização com valores únicos, profundamente enraizados na história, cultura e religião ortodoxa. Esse conceito é frequentemente contraposto ao liberalismo ocidental, que é retratado como decadente e moralmente fraco. A Rússia, por outro lado, é apresentada como uma defensora dos valores tradicionais, do conservadorismo e da estabilidade. As influências de Primakov, Gerasimov e a ênfase da soberania formam os pilares que sustentam a doutrina Putin. Juntas, elas fornecem uma base teórica e prática que combina a construção de alianças estratégicas, métodos híbridos de conflito e uma narrativa ideológica robusta. Essas ideias foram adaptadas e moldadas para atender às ambições de Putin de restaurar a Rússia como uma potência indispensável no cenário global. 3. A consolidação da doutrina.
A doutrina Putin é resultado de uma síntese das principais influências estratégicas que moldaram a política russa nas últimas décadas. Essa doutrina não apenas observou ideias como a multipolaridade de Primakov e a guerra híbrida de Gerasimov, mas também as transformou em uma abordagem prática, adaptável e orientada para desafios do século XXI. Sob a liderança de Vladimir Putin, essa fusão de conceitos foi consolidada em uma visão estratégica que busca restaurar o status da Rússia como potência global indispensável. A fusão das influências de Primakov e Gerasimov. A doutrina de Putin combina elementos teóricos e operacionais em uma abordagem integrada e coesa. Primakov é a multipolaridade. A visão de um mundo multipolar forneceu a base filosófica para a política externa russa. Putin ampliou essa ideia ao buscar não apenas equilibrar o poder global, mas também posicionar a Rússia como uma força central nesse equilíbrio. Ele transformou a proposta de Primakov em ações concretas como o fortalecimento de alianças estratégicas BRICS e o OSX, e o uso de diplomacia para enfraquecer blocos ocidentais como a OTAN e a União Europeia. Gerasimov, a guerra híbrida, a abordagem híbrida de Gerasimov foi integrada como a ferramenta operacional para alcançar os objetivos estratégicos delineados por Putin. A combinação de forças militar limitada, desinformação e cyberataques permite à Rússia maximizar seu impacto enquanto reduz custos e riscos associados. Há conflitos tradicionais. Essa metodologia foi essencial em operações como a anexação da Crimeia e apoio de insurgências no leste europeu. Soberania e identidade nacional. Putin consolidou a ideia de que a Rússia é uma civilização distinta, contraposta ao liberalismo ocidental. Ele usou essa narrativa para justificar ações tanto no âmbito interno quanto externo, promovendo a ideia de que a Rússia tem um papel histórico na liderança moral e cultural do mundo. Ao unir essas influências, Putin criou uma doutrina que é ao mesmo tempo flexível e profundamente enraizada nos interesses nacionais russos. Essa fusão permite que a doutrina Putin evolua conforme o cenário global muda, mantendo sua relevância estratégica. O pragmatismo de Putin, adaptar-se ao contexto global. Uma das características mais marcantes da doutrina Putin é seu pragmatismo. Putin reconhece que a política global é dinâmica e que as estratégias da Rússia devem ser adaptáveis para atender mudanças no equilíbrio de poder. Esse pragmatismo pode ser observado em várias frentes. Diplomacia estratégica. A capacidade de Putin de informar alianças e parcerias com setores variados, desde a China, Irã e até países europeus críticos, como a Hungria, demonstra sua habilidade em ajustar a abordagem russa conforme necessário. Ele é igualmente hábil em explorar divisões entre aliados ocidentais, promovendo narrativas que enfraquecem a coesão da OTAN e da União Europeia. Uso de recursos limitados. A Rússia enfrenta restrições econômicas e militares em comparação com potências como os Estados Unidos e a China. No entanto, Putin compensa essas limitações com aplicações estratégicas de recursos, priorizando ações que maximizem o impacto geopolítico, como intervenções localizadas na Síria e campanhas de influência global. Flexibilidade ideológica. Embora promova uma narrativa conservadora e nacionalista, Putin adapta a sua retórica para atender indiferentes audiências. No Oriente Médio, por exemplo, ele adota um discurso de soberania e não de interferência, enquanto na Europa Oriental utiliza a identidade cultural e histórica para justificar ações. O papel da liderança de Putin como unificadora. O elemento central que dá coesão à doutrina Putin é a liderança de Vladimir Putin. Ele não apenas observou as influências de pensadores e estrategistas como Primakov e Gerasimov, mas também moldou essas ideias em uma visão única e executável. O seu papel como líder unificador é fundamental em 3 aspectos. Centralização do poder. Putin concentrou a autoridade no Kremlin, garantindo que a execução de sua doutrina fosse consistente e eficaz. Essa centralização permitiu respostas rápidas e coordenadas à crise, como na Geórgia em 2008 e na Ucrânia e no Donbass 2014 e 2022. E agora de novo com um novo conflito na Ucrânia. Carisma e legitimidade interna. Internamente,
Internamente, Putin é visto como um arquiteto da recuperação russa, o que lhe confere ampla legitimidade popular. Essa confiança facilita a implementação de políticas estratégicas, mesmo que controversas, como reformas militares e econômicas. Visão de longo prazo. Enquanto muitos líderes globais operam sob pressões políticas de curto prazo, Putin construiu sua doutrina com uma perspectiva de décadas. Sua abordagem combina paciência estratégica com a execução gradual de objetivos, como a consolidação de esfera de influência russa e a ampliação do papel do país no cenário global. A consolidação da doutrina Putin reflete a capacidade do líder russo de combinar ideias teóricas e ferramentas práticas em uma estratégia unificada. Desde a filosofia multipolar de Primakov até a operacionalidade híbrida de Gerasimov, Putin criou uma doutrina flexível, pragmática e profundamente enraizada na história e nos interesses nacionais da Rússia. Sob sua liderança, essas influências foram transformadas em um modelo estratégico que não apenas restaurou a posição da Rússia como potência global, mas também redefiniu as regras do jogo na geopolítica contemporânea. Parte 3, Fundamentos da doutrina. Putin. Ué. Parte 2, Fundamentos da doutrina. Multipolaridade e multipolaridade equilibrando. O poder global. A multipolaridade é um dos pilares centrais da doutrina Putin, mudando sua política externa e orientando as ações estratégicas da Rússia no cenário global. Essa visão, herdada em grande parte da doutrina Primakov, rejeita o hegemonismo ocidental liderado pelos Estados Unidos e busca estabelecer um sistema internacional baseado no equilíbrio de poder entre diversas potências. Para Putin, um mundo multipolar é essencial não apenas para conter a influência excessiva do Ocidente, mas também para garantir que a Rússia desempenhe um papel indispensável na condução da política global. Rejeição do hegemonismo ocidental. Após o colapso da União Soviética, os Estados Unidos consolidaram sua posição como a única superpotência global, promovendo uma ordem internacional baseada em valores liberais e na expansão de alianças ocidentais como a OTAN e a União Europeia, sob a liderança de Vladimir Putin. A Rússia passou a desafiar ativamente esse sistema por meio de crítica à unipolaridade. Putin frequentemente denunciava a tentativa dos Estados Unidos de impor seus valores e interesses como universais. Discursos como o de... Cara, aqui ele vai falar sobre o que eu tava falando antes. Que antes desse discurso de 2007, o Putin, ele tentou entrar na OTAN, na União Europeia, mas esse discurso de 2007, de Munique, ele é o que começa ali uma outra era. Que esse discurso é histórico. Discursos como o de Munique em 2007 marcaram a rejeição explícita à ordem unipolar e a defesa de um sistema internacional mais inclusivo. Resistência à expansão da OTAN. A expansão da OTAN para países do leste europeu e báltico que tá cortando ali um pouco embaixo. É vista por Putin como ameaça direta à segurança da Rússia. Essa percepção levou à formulação de respostas assertivas como a anexação da Crimeia e o apoio de movimentos separatistas em países vizinhos. Autonomia estratégica. A Rússia busca resistir à influência ocidental em sua esfera de influência e promover um modelo de desenvolvimento soberano, livre de interferência externa. Fortalecimento do sistema internacional multipolar. Para equilibrar o poder global, Putin emprega uma política externa baseada na construção de relações estratégicas com países que compartilham interesse em desafiar a hegemonia ocidental. Entre os principais parceiros estão a China. Na verdade, a China é o principal, né? A relação com a China é um dos eixos centrais da política externa russa. Essa parceria é baseada em interesses mútuos, como contrabalancear o poder dos Estados Unidos e promover a integração econômica. Não sei se vai dar tempo de ler tudo isso daqui. Eu queria ler isso aqui antes da live. Eu tenho uma live, pessoal, daqui a pouco. Daqui mais ou menos 1h30. Acho que dá. Aqui tá contando que eu ainda vou ler por mais 50 e poucos minutos. Vamos lá. E de segurança na Ásia. Exemplos incluem parcerias econômicas, ampliação do comércio bilateral e cooperação energética, como os gasodutos que conectam dois países.
Colaboração geopolítica, alinhamento em fóruns internacionais como Nações Unidas para bloquear iniciativas ocidentais. Índia. A Rússia mantém relação estratégica com a Índia, especialmente no campo da defesa e da tecnologia militar. Exato, exato. Tem o míssil Abrams, né? É a míssil Abrams? Brahmos. Porra, que é Abrams, caralho. Brahmos da Índia. Tem os submarinos nucleares também. Aliás, o Brasil estava interessado, né? Nesse míssil Brahmos. Que é mais fácil comprar um míssil da Índia do que da Rússia. Já que a Índia fica lá e cá, né? Mas na verdade isso daí é uma grande parceria Índia e Rússia. A Rússia mantém uma relação estratégica com a Índia, especialmente no campo da defesa e tecnologia militar. Apesar da aproximação de Nova Delhi com os Estados Unidos, a Rússia continua sendo um parceiro essencial para equilibrar sua posição no sul da Ásia. Irã e Oriente Médio. O Irã é um aliado-chave na promoção de uma ordem multipolar, especialmente na oposição à influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. A colaboração em áreas como energia e defesa tem sido fortalecidas. A Rússia também ampliou sua influência na região por meio de intervenções como na Síria, onde garantiu a sobrevivência do regime de Bashar al-Assad. Tá desatualizado. Tá desatualizado. O Assad caiu. Mas também o Assad é fora, viu, bicho? Puta que pariu. Nem com apoio de Rússia, nem com apoio de ninguém. É muita bananagem. Consolidando seu papel como um mediador indispensável. Apesar que ultimamente a coisa complicou bastante. Apesar, tá certo. Não seria apesar. Às vezes eu tô maluco, né? Apear até existe, mas não acho que seja o caso aqui do uso da palavra. É, aqui é apesar, faltou um S. Outros países não alinhados ao Ocidente, como Turquia, Brasil e África do Sul, também têm sido cultivados com parcerias estratégicas, aumentar a presença global da Rússia e enfraquecer a hegemonia ocidental. Promoção dos blocos e instituições alternativas. Uma das estratégias centrais de Putin para construir um mundo multipolar é promover a criação e o fortalecimento de blocos e instituições internacionais que desafiam a supremacia ocidental. Entre as mais relevantes estão Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, BRICS. Este bloco econômico e político simboliza a rejeição à ordem ocidental centrada no G7. Os BRICS promovem a cooperação econômica e financeira com a iniciativa como o Novo Banco do Desenvolvimento, NDB, criado como uma alternativa ao FMI ao Banco Mundial. Organização de Cooperação de Xangai, fundada com o objetivo de promover a segurança e a cooperação econômica na Ásia. A OSX se tornou uma plataforma importante para a Rússia consolidar sua presença na região. Ela também reforçou a parceria estratégica com a China e contrabalança a influência dos Estados Unidos no Pacífico. União Europeia e Eurásia. Só um instante. União, Euro, União, Euro, União Euro, calma. União Econômica Eurasiática. Pronto, agora foi. Queria ver se eu conseguia colocar isso na tela cheia. Aí. Saiu a barrinha de baixo. União Econômica Eurasiática, a UEE. Criada para integrar economicamente as repúblicas soviéticas, a UEE é a tentativa de criar um bloco regional sob liderança russa.
Apesar de enfrentar desafios de implementação, ela reflete a ambição de Putin de restaurar a influência russa em uma antiga esfera de controle. Em sua antiga esfera de controle. Multipolaridade. A defesa da multipolaridade é mais do que uma estratégia geopolítica para Putin. Ela é uma declaração de princípio sobre como a Rússia enxerga seu papel no mundo. Ao rejeitar a hegemonia ocidental, construir alianças estratégicas e promover blocos alternativos, Putin busca não apenas fortalecer sua posição na Rússia, mas também reequilibrar o poder global em direção a um sistema mais diversificado e inclusivo. Essa visão, no entanto, enfrenta desafios significativos, desde a concorrência com parceiros como a China até tensões crescentes com o Ocidente, que continuam a moldar o futuro dessa ordem multipolar. Reafirmação regional, restaurando. A esfera de influência. Um dos elementos centrais da doutrina Putin é a reafirmação do papel da Rússia como uma potência dominante em sua região. Após o colapso da União Soviética, Moscou viu seu controle sobre as ex-repúblicas soviéticas se dissolver rapidamente. Econômica e militar para territórios historicamente sob domínio russo. A doutrina Putin busca reverter esse cenário promovendo uma política assertiva de restauração de esfera de influência russa. A Rússia e as ex-repúblicas soviéticas. As ex-repúblicas soviéticas, particularmente aquelas localizadas na Europa Oriental, Cáucaso e Ásia Central, têm sido foco estratégico para a Rússia. Putin enxerga esses países como a zona de segurança essencial para proteger interesses nacionais e garantir estabilidade fronteiriça. Essa abordagem se manifesta em ações concretas para reverter ou conter a perda de influência na região. Geórgia 2008. A guerra na Geórgia foi um marco na política externa russa sob Putin. Após o governo de Mikhail Saakashvili adotar uma postura pró-Ocidente e buscar adesão à OTAN, a Rússia interveio militarmente uma resposta ao conflito na Ossétia do Sul. O resultado foi a consolidação de controle russo sobre as regiões separatistas da Ossétia do Sul e Abcásia, que foram reconhecidos por Moscou como independentes, enfraquecendo o governo central da Geórgia, enviando uma mensagem clara que a Rússia não toleraria a expansão da OTAN em seu quintal geopolítico. Crimeia. A anexação da Crimeia foi um ponto de virada na política externa russa. Após a revolução de Maidan na Ucrânia, que derrubou o governo pró-Rússia e instaurou uma liderança pró-Ocidente, Moscou respondeu anexando a península da Crimeia, alegando proteger a população de etnia russa em interesses estratégicos. A Crimeia é vital para a Rússia devido à base naval de Sevastopol. Que garante acesso ao Mar Negro e ao Mediterrâneo. A anexação demonstrou a disposição de Putin de usar força militar para preservar interesses estratégicos. A Ucrânia 2022. A invasão em grande escala da Ucrânia em 2022 marcou uma escalada sem precedentes na política de reafirmação regional. Putin justificou a operação como uma desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Mas o verdadeiro objetivo era impedir que o país se aproximasse ainda mais do Ocidente e da OTAN, além de estar de olho nas reservas naturais do leste ucraniano. Embora a guerra tenha imposto um custo alto à Rússia em termos econômicos e diplomáticos, ela também reafirmou o compromisso de Moscou em manter sua influência na região, mesmo diante de sanções e isolamento internacional. Uso de energia como arma de influência geopolítica. A Rússia, como um dos maiores exportadores de petróleo e gás natural do mundo, utiliza esses recursos como ferramentas essenciais de sua política externa sob a doutrina Putin.
A energia é tanto uma fonte de poder econômico quanto um instrumento de influência sobre países vizinhos e até mesmo sobre potências europeias. A dependência energética europeia. Muitos países europeus, como Alemanha, Itália e Hungria, dependem significativamente do gás natural russo. Putin usa essa dependência para exercer pressão política e garantir que os interesses russos sejam considerados nas decisões europeias. Projetos como o Nord Stream 1 e 2 fortaleceram as posições da Rússia como fornecedor indispensável, enquanto interrupções no fornecimento, como durante disputas com a Ucrânia, serviram para reafirmar o poder russo. Controle sobre as ex-repúblicas soviéticas. Países como Ucrânia, Bielorrússia e Moldávia têm sido frequentemente alvo de pressão energética. A Rússia usa tarifas, fornecimento limitado ou cortes totais como meio de influenciar suas políticas, restringir alianças com o Ocidente. Expansão para mercados alternativos. Além da Europa, Putin tem buscado diversificar mercados energéticos da Rússia, fortalecendo parcerias com a China e a Índia, garantindo que a Rússia continue sendo uma potência energética global, mesmo diante das sanções ocidentais. Porra, uma parceria com a China e com a Índia é metade do mundo, né? Em termos populacionais. Respostas russas à expansão da OTAN. A expansão da OTAN desde o fim da Guerra Fria é vista por Putin como uma ameaça direta à segurança da Rússia. A doutrina Putin enxerga a Aliança Atlântica como um instrumento de contenção e isolamento estratégico. E suas respostas têm sido desenhadas para neutralizar essa ameaça. A expansão da OTAN para o leste. Desde os anos 1990, a OTAN incorporou vários países da Europa Oriental, incluindo Polônia, Hungria, República Tcheca e, posteriormente, os Estados Bálticos. Essas ações foram percebidas como um cerco à Rússia. Putin denuncia a expansão da OTAN como uma violação de promessas feitas ao fim da Guerra Fria, segundo as quais a aliança não se expandiria para o leste. Resposta russa. Militarização de fronteiras. A Rússia aumentou a presença militar em regiões próximas às fronteiras da OTAN, como Kaliningrado, e modernizou suas forças armadas. Operações clandestinas. O uso de métodos híbridos, como apoio a movimentos separatistas e campanha de desinformação para enfraquecer governos alinhados ao Ocidente. Estabelecimento de zonas de influência. A Rússia utiliza organizações como a União Econômica Euroasiática e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC. Essa sim, é aquela que eu tinha falado. Para consolidar alianças regionais com uma contrapeso à OTAN. Anti-OTAN. A reformação regional da Rússia sob Putin não é apenas uma tentativa de restaurar a esfera de influência soviética, mas uma estratégia deliberada para proteger a segurança e os interesses estratégicos do país, seja por meio de intervenções diretas, controle energético ou resposta e expansão da OTAN. A doutrina Putin demonstra uma abordagem agressiva e pragmática para garantir que a Rússia permaneça uma potência dominante em sua vizinhança imediata. Essas ações, no entanto, têm gerado tensões crescentes com o Ocidente, mudando uma nova dinâmica de confronto geopolítico do século XXI. Guerra híbrida ou pilar operacional. A guerra híbrida é uma das ferramentas mais eficazes dentro da doutrina Putin, funcionando como um pilar operacional que traduz objetivos estratégicos do Kremlin em ações práticas. Inspirado pela visão de Valery Gerasimov, a abordagem híbrida combinada a métodos assimétricos, como cyberataques, informação e operações clandestinas, com ações militares convencionais. Essa integração permite que a Rússia enfrente potências ocidentais e alcance seus objetivos estratégicos, mesmo com recursos econômicos e militares relativamente limitados. Um detalhe acerca de tudo isso é que Gerasimov não criou essas ideias do nada. Russos e americanos fazem o mesmo há anos.
A Guerra Fria foi, de certa forma, um grande celeiro de práticas que foram aprimoradas e utilizadas atualmente. Como a doutrina Gerasimov opera dentro da doutrina Putin? A doutrina Gerasimov redefine o conceito de guerra do século XXI, escrevendo um campo de batalha em que a linha entre a guerra e a paz é borrada, e as operações militares são completamente por ações políticas, econômicas e informacionais. Essa abordagem se tornou central na execução da doutrina Putin, especialmente no contexto de confrontos indiretos com o Ocidente. Métodos assimétricos para enfrentar potências ocidentais. A guerra híbrida permite à Rússia explorar vulnerabilidades A guerra híbrida permite à Rússia explorar vulnerabilidades em adversários mais poderosos. Em vez de buscar confrontos diretos, a Rússia utiliza estratégias assimétricas que maximizam o impacto enquanto minimizam custos e riscos. Exemplos incluem o apoio a insurgências e movimentos separatistas, manipulação de narrativas públicas para destabilizar governos, uso de sanções econômicas seletivas contra países vizinhos, cyberataques, desinformação e operações clandestinas. Cyberataques. A Rússia utiliza ataques cibernéticos para atingir infraestrutura crítica, roubar informações sensíveis e influenciar processos políticos em países adversários. Desinformação. Campanhas coordenadas de fake news e propaganda têm como objetivo polarizar as sociedades, criar divisões internas e desacreditar instituições democráticas. Operações clandestinas. O uso de forças especiais, grupos mercenários como o Wagner Group e agentes de inteligência permite à Rússia operar com plausível negação, evitando confrontos diretos enquanto enfraquece o inimigo. Exemplos práticos da guerra híbrida na doutrina Putin. Os métodos híbridos têm sido amplamente utilizados pela Rússia em diversos cenários, como um impacto significativo em conflitos regionais e no equilíbrio do poder global. Interferência eleitoral nos Estados Unidos em 2016. E lá vem polêmica. A interferência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos é um dos exemplos mais conhecidos da aplicação da guerra híbrida, por meio de cyberataques e campanhas de desinformação. A Rússia buscou hackear e-mails do Comitê Nacional Democrata e divulgá-los para criar controvérsias. Promover narrativas polarizadoras nas redes sociais, explorando divisões raciais, culturais e políticas. O objetivo não era apenas influenciar o resultado eleitoral, mas também enfraquecer a confiança nas instituições democráticas americanas e criar instabilidade interna. Putin, Trump, grandes aliados. Internacional fascista. Desinformação durante a pandemia Covid-19. A pandemia foi usada como uma oportunidade para ampliar campanhas de desinformações globais. A Rússia disseminou narrativas conflitantes, incluindo a desconfiança em relação às vacinas desenvolvidas por países ocidentais, teorias conspiratórias sobre a origem do vírus. Essas ações não apenas miraram os esforços de saúde pública em vários países, mas também enfraqueceram a coesão das sociedades ocidentais durante a crise global. Operações híbridas no conflito da Ucrânia. Desde 2014, a Rússia utiliza métodos híbridos para desestabilizar a Ucrânia. Crimeia, 2014, a anexação da Crimeia foi procedida por campanhas de desinformações e operações clandestinas, incluindo o uso de homens verdes, forças especiais sem insígnias, para tomar o controle da região sem declarar guerra oficialmente. Donbass. A Rússia apoiou grupos separatistas no leste da Ucrânia com armas, treinamento e inteligência, enquanto negava qualquer envolvimento direto. Invasão em 2022. A invasão em grande escala foi precedida por uma intensificação de campanhas cibernéticas e desinformação para confundir e dividir a opinião pública global. Essas ações demonstram como a guerra híbrida integra ferramentas militares e não militares para atingir objetivos geopolíticos. Adaptação ao mundo atual. A guerra híbrida é mais do que uma tática na doutrina Putin, é uma filosofia operacional que redefine a maneira como a Rússia se engaja em conflitos modernos, por meio de métodos assimétricos, cyberataques e desinformação. O Kremlin não apenas alcança seus objetivos estratégicos com recursos limitados, mas também desestabiliza seus adversários, minando a confiança e suas instituições e alianças. Esses exemplos
Esses exemplos práticos destacam como a doutrina Gerasimov opera como uma ferramenta indispensável dentro da estratégia mais ampla de Vladimir Putin, mudando a geopolítica global de maneira profundas e inesperadas. Narrativa identitária, a nova Rússia. A doutrina Putin, funcionando como base ideológica que sustenta tanto a política interna quanto a projeção externa da Rússia. A doutrina Putin, funcionando como a base ideológica que sustenta tanto a política interna quanto a projeção externa da Rússia. Ah, porra, não li a parte de baixo ali. A narrativa identitária é o pilar central da doutrina Putin, funcionando com a base ideológica que sustenta tanto a política interna quanto a projeção externa da Rússia. Agora fez sentido. Vladimir Putin utiliza elementos da história, da cultura e dos valores tradicionais para fortalecer o senso de unidade nacional, apresentando a Rússia como uma civilização única, com uma missão especial no cenário global. Essa estratégia busca não apenas reforçar o orgulho e o patriotismo entre os russos, mas também posicionar o país em um contraponto firme ao que ele identifica como os excessos e a decadência do liberalismo ocidental. Uso da história e da cultura para consolidar a unidade nacional. Putin tem sido habilidoso em usar a história e a cultura russa para promover a unidade interna e restaurar o orgulho nacional. Sob seu governo, o passado da Rússia foi reinterpretado para criar uma narrativa que apoie sua visão política. Revelação da história. Momentos históricos como da vitória da Segunda Guerra Mundial e a Grande Guerra Patriótica, o papel da Rússia na derrota do nazismo são enfatizados como símbolos da resiliência e força dos povos e da força do povo russo. Popularizou-se, inclusive, que os grandes vencedores foram os russos e não os americanos, buscando... e foi mesmo. Buscando opor-se às propagandas ocidentais, principalmente através do cinema. A era imperial e até mesmo aspectos selecionados do período soviético são usados para destacar a continuidade da grandeza russa, retratando a Rússia como uma potência histórica e cultural. Cultura como ferramenta da unificação. Putin promove a literatura, música e a arte russa como parte de uma rica herança cultural que deve ser preservada e celebrada. A língua russa é defendida como um elemento unificador, tanto dentro da Rússia quanto nas comunidades russas em países vizinhos, que são vistas como parte do mundo russo. Os Ruski Mir. Construção de um legado nacionalista. Monumentos, feriados e cerimônias que exaltam a história e os heróis russos têm sido amplamente usados para fomentar o patriotismo e criar a narrativa de continuidade histórica. A Rússia como defensora dos valores conservadores. Um dos pilares da narrativa identitária promovida por Putin é a defesa dos valores conservadores, apresentando como uma alternativa ao que é percebido como decadência moral do liberalismo ocidental. Vocês podem ver que fechadão com a Rússia, né? Porque eu falo essas porra todo dia, né? Falo todo dia sobre essas coisas. Decadência do Ocidente. Decadência do liberalismo ocidental. Vamos lá. Essa postura tem um apelo tanto interno quanto externo, especialmente em países que compartilham preocupações com perda de valores tradicionais. Contra a oposição ao liberalismo ocidental. A Rússia se posiciona como uma força contrária à hegemonia cultural do Ocidente, que Putin frequentemente associa a valores individualistas e liberais considerados corrosivos para a tradições e coesão social. Temas como os direitos LGBTQ+, feminismo e multiculturalismo são apresentados como exemplos de como o liberalismo ocidental tem perdido contato com valores fundamentais como família, religião e patriotismo. Putin utiliza essa narrativa para reforçar a ideia de que a Rússia é uma civilização distinta, com valores enraizados em sua história e cultura, e não deve se submeter às normas ocidentais.
O papel da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa russa desempenha um papel central na construção dessa narrativa conservadora. Sob Putin, ela foi reintegrada ao centro da vida política e cultural do país, sendo apresentada como guardiã da moralidade e das tradições russas. O governo frequentemente trabalha em conjunto com a igreja para promover valores como projeção da família e rejeição do liberalismo cultural e da defesa da soberania moral da Rússia. Patriotismo como pilar ideológico. Putin promove o patriotismo como um dever cívico com ênfase no sacrifício individual pelo bem da nação. Isso é refletido em políticas que exaltam o serviço militar, a lealdade ao Estado e a preservação da identidade russa. A narrativa de cercados por inimigos, entre aspas, onde o Ocidente é frequentemente retratado como uma força hostil, é usado para reforçar a unidade nacional e justificar ações do governo, como intervenções militares e repressões internas. A Nova Rússia. Narrativa identitária promovida por Putin não é apenas um instrumento de coesão interna, mas também uma ferramenta estratégica de política externa, ao representar a Rússia como defensora dos valores conservadores e da soberania cultural. Putin se posiciona como um líder de uma civilização alternativa ao Ocidente. Só deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Essa narrativa reforça o orgulho nacional, unifica a sociedade em torno de um propósito comum e legitima as ações de Moscou ao cenário global, moldando a imagem da nova Rússia como uma potência cultural e moral do século XXI. Parte 3. Impactos e desafios. Tô vendo as mensagens aqui no WhatsApp, só um instante, pessoal, já. Só vendo umas mensagens aqui no WhatsApp. Vamos lá. Terminar logo esse livro de vez. Eu tenho uma live daqui uma hora. O conflito com o Ocidente. O confronto entre Rússia e o Ocidente é uma das características mais marcantes da doutrina Putin. Desde o início do seu governo, Vladimir Putin posicionou a Rússia como uma força desafiadora à hegemonia ocidental, especialmente a influência dos Estados Unidos e da União Europeia. Essa tensão crescente se reflete em conflitos econômicos, militares e ideológicos, mudando as relações internacionais do século XXI. A crescente tensão com os Estados Unidos e a União Europeia. Após o colapso da União Soviética, muitos analistas ocidentais acreditavam que a Rússia seguiria um caminho de integração com o Ocidente, adotando seus valores modelos de governança. Mesma coisa os caras pensaram da China. Os caras não vão aprender nunca. No entanto, sob a liderança de Putin, a Rússia rejeitou essa integração, optando por uma abordagem que reafirmasse essa sua independência estratégica e cultural. Estados Unidos, o principal adversário. Putin frequentemente retrata os Estados Unidos como principal responsável por promover uma ordem mundial unipolar. Que marginaliza os interesses da Rússia. Episódios como a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Mísseis Antibalístico ABM 2002 e as intervenções americanas no Oriente Médio, Iraque, Líbia, Síria foram vistos por Moscou como ações
desestabilizadores que ignoram princípios de soberania. União Europeia é um rival dividido. A relação com a União Europeia é a relação mais ambígua. Embora a Rússia dependa economicamente da Europa, especialmente para a exportação de energia, Putin critica as políticas da União Europeia como as sanções e apoio à expansão da OTAN. Além disso, Moscou busca explorar divisões internas da União Europeia, fortalecendo relações bilaterais com países como Hungria e Itália, que adotaram uma postura mais amistosa em relação à Rússia. Narrativa de conflito. A Rússia acusa o Ocidente de hipocrisia ao pregar democracia e direitos humanos enquanto promove mudanças de regime em outros países. Putin frequentemente denuncia o Ocidente por intervir nos assuntos internos de outros estados, usando eventos como a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004, a Primavera Árabe como exemplos. Sanções econômicas e respostas russas. As sanções econômicas se tornaram uma das principais ferramentas do Ocidente para pressionar a Rússia, especialmente após a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022. Apesar de terem um impacto significativo, a resposta de Moscou demonstraram resiliência e adaptação. Sanções ocidentais. Após 2014, sanções foram impostas contra setores chaves da economia russa, como energia, finanças e defesa. Além disso, oligarcas próximos a Putin tiveram seus bens congelados e foram proibidos de viajar para o Ocidente. Após a invasão da Ucrânia em 2022, essas sanções foram ampliadas, incluindo a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT e a proibição da importação de petróleo e gás russo por vários países europeus. Respostas russas. Diversificação da economia. Putin buscou fortalecer setores não dependentes do Ocidente, como a agricultura e tecnologia. O aumento da produção agrícola transformou a Rússia em um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Parcerias alternativas. A Rússia intensificou as relações econômicas com países fora do eixo ocidental, como China, Índia e Turquia, para reduzir dependência dos mercados europeus. Contra as sanções. Moscou impôs restrições à importação de alimentos e bens ocidentais, incentivando a substituição por produtos nacionais. Petróleo escoado. Putin passou a utilizar os chamados navios fantasmas petroleiros de bandeira de outros países. Isso aqui é muito comum, tá? O pessoal usa outras bandeiras de outros países. Mas russo e que envia gás e derivados de petróleo para vários países em um preço até maior. Impacto doméstico. Embora as sanções tenham causado recessão e dificultado o crescimento econômico, elas também reforçaram a narrativa de Putin que a Rússia está sob ataque do Ocidente, unindo a população em torno do governo. A expansão da OTAN e implicações para a segurança russa. A expansão da OTAN para o leste é um dos principais pontos de tensão entre a Rússia e o Ocidente. Putin enxerga a Aliança Atlântica como uma ameaça direta à segurança nacional e uma violação de promessas feitas para o fim da Guerra Fria. Expansão da OTAN. Desde os anos 1990, a OTAN incorporou países do leste europeu, incluindo Polônia, Hungria, República Tcheca, os Estados Bálticos. A possível adesão da Geórgia e da Ucrânia foi vista por Moscou como uma das linhas vermelhas e inaceitável. Putin argumenta que a expansão da OTAN reduz a expansão estratégico da Rússia, espaço estratégico da Rússia, e coloca forças hostis diretamente em suas fronteiras. Respostas russas. Reforço militar. A Rússia modernizou suas forças armadas e aumentou sua presença em áreas estratégicas como Kaliningrado, onde foram posicionados mísseis de curto alcance. Intervenções regionais. Conflitos como o da Geórgia em 2008, da Ucrânia em 2014 e 2022 foram, em parte, respostas à aproximação desses países com a OTAN. Retórica de dissuasão. Putin frequentemente ameaça como respostas severas, incluindo o uso de armas nucleares, caso a expansão da OTAN continue ameaçando a segurança russa. Rússia versus Ocidente. O confronto entre a Rússia e o Ocidente é alimentado por desconfianças mútuas, divergências ideológicas e disputas por influência geopolítica.
Para Putin, resistir ao que ele vê como hegemonismo ocidental é uma questão existencial para a Rússia. Seja enfrentando sanções econômicas, combatendo a expansão da OTAN ou denunciando interferências ocidentais. A doutrina Putin reflete uma visão estratégica que coloca a Rússia como uma potência soberana e desafiante em um mundo cada vez mais polarizado. No entanto, esse confronto contínuo levanta as questões sobre o custo e a viabilidade de manter essa postura no longo prazo. Desafios internos e externos. Apesar de seus sucessos de consolidar a Rússia como uma potência global e reforçar a posição do país no cenário internacional, a doutrina Putin enfrenta uma série de desafios tanto no âmbito interno quanto externo. Esses obstáculos colocaram a questão da capa colocar esses obstáculos colocam em questão a capacidade de Moscou de sustentar sua estratégia geopolítica a longo prazo e de responder às mudanças em um mundo cada vez mais dinâmico. Problemas econômicos e sociais na Rússia. Embora a Rússia tenha conseguido sobreviver às sanções ocidentais, manter certa estabilidade econômica, sua economia ainda enfrenta fragilidades estruturais que podem limitar a eficiência da doutrina Putin. Dependência de recursos naturais. A economia russa é fortemente dependente da exportação de petróleo e gás, o que torna vulnerável às flutuações nos preços globais de energia. Essa dependência limita a diversificação econômica e dificulta a implementação de políticas que incentivam a inovação e industrialização. As sanções ocidentais e a transição global para fontes de energias renováveis representam uma ameaça significativa à sustentabilidade desse modelo. Desafios sociais. A desigualdade econômica permanece alta, com uma concentração de riqueza em uma pequena elite próxima ao Kremlin. Isso alimenta tensões sociais e reduz a confiança nas instituições. Problemas demográficos, como o declínio da população ativa e envelhecimento da população, representam desafios adicionais para o crescimento econômico e capacidade da Rússia de manter sua força militar. Corrupção e ineficiência. A corrupção endêmica a burocracia ineficiente continuam sendo barreiras para o desenvolvimento do país. Apesar dos esforços de Putin para centralizar o poder e combater certas práticas corruptas, essa questão ainda domina o potencial econômico. Essas questões ainda minam o potencial econômico e confiança da população no governo. Rivalidades com aliados estratégicos como a China. Embora a Rússia tenha buscado construir alianças estratégicas para promover a multipolaridade, essas parcerias não estão isentas de tensões, especialmente com a China. Dependência econômica da China. As sanções ocidentais levaram a Rússia a intensificar sua cooperação econômica com a China, particularmente no setor de energia. No entanto, essa relação é desigual, com a Rússia frequentemente assumindo o papel fornecedor de matérias-primas, enquanto a China controla a tecnologia e produz de maior valor agregado. A crescente dependência da economia chinesa pode limitar a autonomia estratégica da Rússia, transformando em um parceiro júnior em uma relação assimétrica. Mas isso aí, porra, todo mundo tá fudido com a China, viu, velho? Todo mundo tá fudido, meu velho. Alguns mais, outros menos. Conflitos de interesse na Ásia Central. A Ásia Central é uma região onde os interesses russos e chineses frequentemente colidem. Enquanto a Rússia busca manter sua influência histórica sobre os países da região, a China expande sua presença por meio de iniciativa do Cinturão e Rota, oferecendo investimentos de infraestrutura que desafiam a hegemonia russa. Disputas geopolíticas veladas. Apesar da retórica de parceria, a China e a Rússia têm interesses estratégicos que nem sempre estão alinhados. Pequim pode questionar o papel da Rússia como líder no Ártico, em outras regiões estratégicas, enquanto Moscou observa com cautela a ascensão da China como uma potência global. A viabilidade de manter a doutrina Putin em um mundo em mudança, uma análise aprofundada.
A doutrina Putin, construída para restaurar a grandeza da Rússia e afirmar sua posição no cenário global, enfrenta desafios que questionam sua sustentabilidade a longo prazo, à medida que as condições econômicas, políticas e geopolíticas mudam rapidamente. O modelo de assertividade estratégica de Putin precisa evoluir para permanecer relevante. Aqui estão os fatores críticos que influenciam essa viabilidade. Mudança na ordem global. O mundo multipolar que a doutrina Putin procura consolidar está em constante transformação. Mas isso não significa que a Rússia possa liderar ou mesmo manter sua posição de destaque sem ajustes significativos. Acessão de novas potências. Países como China e Índia estão expandindo sua influência global de maneira acelerada. A China, em particular, tornou-se um parceiro essencial, mas também um concorrente estratégico, especialmente na Ásia Central, no Ártico e no comércio global. A Índia, por sua vez, mantém relações estratégicas tanto com a Rússia quanto com o Ocidente, mostrando uma capacidade de equilibrar interesses que a Rússia pode achar difícil de replicar. Fragmentação na ordem internacional. A diminuição da influência de instituições globais tradicionais como a ONU e a OMC cria um ambiente menos previsível e mais competitivo. Nesse contexto, a Rússia precisa equilibrar alianças regionais e globais para não ser superada por parceiros ou adversários. Eclipsamento por parceiros mais fortes. O crescente peso econômico e militar da China pode transformar a Rússia em um ator secundário em alianças estratégicas. A dependência econômica crescente de Pequim, especialmente para a exportação de energia, aumento de risco de subordinação. Aumenta o risco de subordinação. A transição energética global. A transição para fontes de energias renováveis e descarbonização global representa um desafio crítico para a doutrina Putin, dado o papel central do setor energético na economia russa. Impacto da transição energética. A dependência da Rússia em petróleo e gás natural, que respondem por uma grande parte de sua receita estatal, coloca o país em desvantagem à medida que o... Deixa eu ver se meu fone está funcionando direito aqui. Espero que sim. Sim. Vamos lá, que faltam 15 minutos. O mundo reduz a dependência de combustíveis fósseis. Grandes consumidores de energia, como a União Europeia, estão adotando a política agressiva de descarbonização, reduzindo sua dependência de gás russo e diversificando suas fontes. Falta de diversidade econômica. A incapacidade de diversificar sua economia além do setor energético significa que a Rússia está vulnerável a choques econômicos globais e à mudança na demanda por combustíveis fósseis. Investimentos insuficientes em inovação e tecnologia. E setores de alto valor agregado, como manufatura avançada tecnológica, manufatura avançada e tecnologia da informação limitam opções econômicas futuras do país. Pressões internas por reformas. Enquanto a centralização do poder sob Putin garantiu estabilidade em curto prazo, a essência de reformas econômicas, políticas e sociais apresenta um risco significativo a longo prazo. Tensões geracionais. Jovens russos, em geral, mostram-se mais críticos ao regime, mais conectados ao mundo globalizado e menos alinhado a valores conservadores promovidos pela doutrina Putin. Isso pode gerar divisões internas e pressões por maior abertura política e econômica. Estagnação econômica e desigualdade. Apesar dos esforços para projetar uma imagem de força grande, grande parte da população enfrenta desigualdade econômica, estagnação salarial, o que pode alimentar insatisfação e movimentos de oposição. Isso aqui é mais ou menos, tá? Eu já converso com pessoas de lá, tem opiniões dúbias, tá? Sobre isso. É sim um país desigual, mas já foi muito mais. Falta de alternativas políticas. A centralização do poder deixou a Rússia com uma ausência de instituições democráticas robustas e de uma oposição viável. Embora isso beneficie Putin no curto prazo, pode ser desastroso em uma transição de liderança, criado um vácuo de poder. Custo de confrontos geopolíticos. Os confrontos prolongados da Rússia com o Ocidente têm impacto econômico e diplomático significativo, que podem limitar sua capacidade de manter o atual nível de assertividade. Sanções econômicas.
As sanções econômicas As sanções impostas após a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022 impuseram custos elevados, restringindo o acesso da Rússia a tecnologias críticas, investimentos estrangeiros e mercados financeiros globais. Altos custos militares. A manutenção de operações militares em regiões como Ucrânia e Síria, além de modernizações constantes no setor de defesa, drenam recursos que poderiam ser destinados à diversificação econômica e melhoria social. Isolamento diplomático. Embora tenham parceiros importantes como China e Irã, Rússia está cada vez mais isolada do Ocidente. Esse isolamento dificulta sua posição em fóruns globais e a coloca em desvantagem em negociações multilaterais. A necessidade de adaptação. Para que a doutrina Putin permaneça viável em um mundo de rápida transformação, serão necessárias adaptações estratégicas, reformas econômicas. Diversificar a economia para reduzir a dependência de energia é essencial. Isso inclui investir em inovação tecnológica, infraestrutura e setores emergentes como inteligência artificial e energias renováveis. Modernização política. Reformas que reduzem a corrupção e aumentam a transparência podem melhorar a confiança pública e aumentar a resiliência interna da Rússia. Diplomacia mais equilibrada. A Rússia precisará gerenciar cuidadosamente suas relações com parceiros como a China, garantindo que não se torne subordinada a interesses externos, enquanto explora oportunidades para reaproximação seletivas com o Ocidente. Fortalecimento interno. Investir na coesão social e na educação de sua população, além de mitigar desigualdades, será crucial para evitar tensões internas que possam enfraquecer o Estado. Flexibilidade necessária. A doutrina Putin já promoveu ser uma estratégia eficaz em restaurar sua relevância na Rússia no cenário global. No entanto, as rápidas mudanças econômicas, sociais e geopolíticas exigem uma revolução significativa dessa doutrina. Sem reformas econômicas profundas, maior flexibilidade diplomática e uma visão estratégica para liderar a transição energética global, a sustentabilidade da doutrina Putin estará em risco, ameaçando o papel da Rússia como uma potência de destaque no século XXI. A Rússia pós-Putin. A doutrina Putin é amplamente vista como um reflexo direto da liderança de Vladimir Putin. Porra, como não, né? O negócio chama doutrina Putin, que consolidou sua visão estratégica operacional ao longo de mais de 2 décadas no poder. No entanto, um dos grandes questionamentos sobre o futuro da Rússia é se essa doutrina sobreviverá à sua eventual saída do cenário político. A transição para uma nova liderança trará desafios significativos para a continuidade dos pilares da multipolaridade e da guerra híbrida, que formam a base da política externa russa. A doutrina Putin sobreviverá ao seu criador? A centralização do poder em torno de Vladimir Putin tem sido um dos principais fatores para o sucesso e a implementação consiste de sua doutrina. Sem sua figura como catalisadora, a viabilidade de sua continuidade dependerá de vários fatores. Dependência da figura de Putin. A doutrina Putin não é apenas uma estratégia geopolítica, ela está profundamente vinculada à personalidade e à visão do próprio Putin, sua habilidade em equilibrar pragmatismo e assertividade, além de sua autoridade sobre elites políticas e econômicas foi crucial para a eficácia. Uma nova liderança pode crescer na legitimidade e do carisma necessários para consolidar mesmos resultados, especialmente em um cenário de crescente fragmentação interna e desafios econômicos. O legado político e institucional. A centralização do poder sob Putin também limitou o desenvolvimento de instituições políticas robustas e independentes. Isso significa que a transição de poder pode ser turbulenta, dependendo de quem assumirá o comando. O próximo líder enfrentará a pressão de manter o equilíbrio entre estabilidade interna e a continuidade da política externa, mas sem o mesmo nível de controle e influência que Putin detém. Continuidade dos pilares da multipolaridade e da guerra híbrida em uma nova liderança.
Mesmo com a saída de Putin, é provável que alguns dos pilares de sua doutrina sejam mantidos, dada sua profunda conexão com os interesses estratégicos fundamentais da Rússia. No entanto, a forma como esses pilares serão adaptados dependerá do contexto político interno das condições globais na época. Multipolaridade como um ponto de consenso. A busca de um mundo multipolar é amplamente apoiada por elites políticas e militares russas. Independentemente da liderança, essa visão reflete uma necessidade estratégica de resistir à hegemonia ocidental e promover a influência da Rússia no cenário global. Uma nova liderança pode ajustar a abordagem, buscando uma postura mais conciliatória com o Ocidente ou, alternativamente, dobrando a aposta em alianças com países como China, Índia e Irã. Guerra híbrida como ferramenta estratégica. A guerra híbrida, inspirada pela doutrina Gerasimov, continuará a ser uma ferramenta fundamental para a política externa russa, pois é uma abordagem de baixo custo e alto impacto. As adaptações dessas táticas podem variar com maior ênfase em cyberoperações e campanhas de desinformação, especialmente em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia. Risco de descontinuidade. A manutenção dos pilares da doutrina Putin exigirá uma liderança que compreenda o equilíbrio delicado entre assertividade e pragmatismo. Líderes menos experientes ou com visões mais fragmentadas podem adotar abordagens que comprometam a eficiência da doutrina. Se a transição for mal conduzida, o risco de instabilidade interna pode limitar a capacidade da Rússia de projetar poder no cenário global. Possíveis cenários para a Rússia pós-Putin. O futuro da doutrina Putin dependerá, em grande parte, do perfil do próximo líder russo e das condições internas e externas que mudarão sua política. Alguns cenários possíveis incluem continuidade com ajustes, um sucessor alinhado à visão de Putin podem manter pilares da multipolaridade e da guerra híbrida, ajustando a abordagem para lidar novos desafios, como a competição com a China e a transição energética global. Mudança gradual. Uma nova liderança pode buscar uma abordagem mais conciliatória com o Ocidente, abandonando parcialmente os elementos mais confrontacionais da doutrina, como a guerra híbrida em favor de maior cooperação econômica. Instabilidade interna e fragmentação. A falta de um líder forte ou de uma transição organizada pode levar à instabilidade política e econômica, dificultando a implementação de qualquer estratégia geopolítica coerente, feita para ser semelhante a Putin. Embora a doutrina Putin tenha sido moldada pela visão e liderança de Vladimir Putin, muitos dos seus pilares estão aprofundadamente enraizados nos interesses estratégicos e na identidade nacional da Rússia. A continuidade desses elementos dependerá da capacidade do próximo líder de equilibrar as demandas de uma população em mudança em um cenário global em transformação e a necessidade de preservar a relevância da Rússia como potência global. Seja qual for o caminho, a era pós-Putin será um teste crucial para a durabilidade e adaptabilidade dessa doutrina no século XXI. Geopolítica no século XXI. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, desempenhou um papel fundamental na redefinição da geopolítica global, desafiando a hegemonia ocidental e promovendo a ideia de um mundo multipolar. À medida que o século XXI avança, a Rússia enfrenta oportunidades e desafios que moldarão sua exposição no cenário internacional. Este capítulo explora o papel de um país em uma ordem mundial, em transformação e reflete sobre o legado e os limites da doutrina Putin. O papel da Rússia em um cenário global multipolar. O conceito de multipolaridade é central para a estratégia geopolítica da Rússia. À medida que a ordem internacional evolui, a Rússia busca consolidar sua posição como uma das potências indispensáveis no equilíbrio global. Defensora da multipolaridade. A Rússia continua a promover a ideia de um mundo equilibrado, onde várias potências, incluindo China, Índia e outros países emergentes, compartilham a governança global. Putin apresentou essa visão como uma alternativa ao domínio unipolar liderado pelos Estados Unidos. Em fóruns internacionais como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, OSX, a Rússia desempenha um papel ativo na
construção de alianças que desafiam a supremacia ocidental. Áreas de influência estratégica. Eurásia. A Rússia busca reforçar a liderança na Eurásia, promovendo iniciativas como a União Econômica Eurasiática, o EE, e mantendo sua influência sobre as ex-repúblicas soviéticas. Oriente Médio. A intervenção militar na Síria destacou a capacidade da Rússia de atuar como mediadora indispensável na região, ao mesmo tempo em que ampliou sua influência no Oriente Médio. Ártico. A crescente importância estratégica do Ártico, devido às mudanças climáticas e às novas rotas marítimas, tornou a região uma prioridade para a política externa russa. Desafio na multipolaridade. Apesar de defender a multipolaridade, a Rússia enfrenta dificuldades em lidar com parceiros como a China, que possuem emissões globais muito maiores. Há um risco de a Rússia se tornar economicamente subordinada à China em meio à crescente dependência comercial. Reflexões sobre o legado e os limites da doutrina Putin. Embora a doutrina Putin tenha alcançado importantes sucessos geopolíticos e restaurado a posição da Rússia como uma potência global, ela também apresenta limitações significativas que questionam sua sustentabilidade no longo prazo. O legado da doutrina Putin. A consolidação de uma política externa assertiva e de uma identidade nacional robusta é um dos maiores legados de Putin. Ele restaurou a influência russa em regiões estratégicas que redefiniu o papel do país no cenário global. Internamente, Putin promoveu a estabilidade política e econômica após o caos dos anos de 1990, criando uma narrativa de resiliência e soberania nacional. A adoção de guerra híbrida como uma ferramenta operacional inovadora garantiu à Rússia uma vantagem assimétrica em conflitos modernos. Limites da doutrina Putin, pressões econômicas, a dependência de exportações de energia e a falta de diversificação econômica limitam o potencial de crescimento e inovação da Rússia. Além disso, sanções prolongadas corroem a base econômica necessária para sustentar ambições geopolíticas. Isolamento internacional. A postura assertiva da Rússia, incluindo intervenções na Ucrânia e na Síria, resultou em um isolamento diplomático e tensões prolongadas com o Ocidente, dificultando a cooperação em questões globais. Fragilidade internas. Problemas com a corrupção, desigualdade e declínios demográficos representam ameaças internas que podem compreender a capacidade da Rússia de competir globalmente. Podem comprometer a capacidade da Rússia de competir globalmente. Concorrências com potências emergentes. A ascensão de parceiros estratégicos como a China e a Índia podem limitar a autonomia russa em um cenário global multipolar. Adaptação necessária. A sustentabilidade da doutrina Putin dependerá de sua capacidade de adaptar às novas realidades do século XXI, como a transição energética global, a revolução tecnológica e a mudança das dinâmicas de poder global. Legado. A doutrina Putin redefiniu a Rússia como uma potência global, desafiando o status quo e promovendo uma ordem mundial mais equilibrada. No entanto, sua viabilidade a longo prazo está ligada à capacidade do país de superar desafios econômicos e sociais, ao mesmo tempo em que mantém sua relevância em um cenário internacional competitivo, enquanto o legado de Putin permanecerá como um marco na geopolítica russa. Os limites de sua doutrina ressaltam a necessidade de uma abordagem mais flexível e inovadora para lidar com as complexidades do século XXI. A Rússia continuará a desempenhar um papel importante na nova ordem global, mas o caminho para consolidar esse papel dependerá de sua habilidade de se adaptar em um mundo em constante transformação. Tá aí. Acabamos o livro Doutrina Putin, como Putin redefiniu os papéis da Rússia no mundo. Conseguimos ler o livro aí em 2 horas, praticamente, né? Então, esse material vai estar aí na descrição. Juntamente com links importantes. E é isso. Esse conteúdo aqui, verei para onde ele vai, se vai para a plataforma, membros do canal pessoal, BG, enfim, pode ser feito aí muita coisa com esse material. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima. Valeu. Pretendo fazer isso aqui mais vezes.